Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Tiago, um jovem de 18 anos mimado pela família rica, atirou uma lata de cerveja vazia na direção de um homem idoso que passava pela rua escura, gritando insultos homofóbicos que ecoaram como um trovão. O homem, um veterano de guerra chamado Manuel, de 50 anos, parou abruptamente, seu corpo enrijecendo com memórias antigas de batalhas perdidas, mas em vez de revidar, ele se virou com um sorriso triste e estendeu a mão, revelando uma carta amassada que mudaria a vida de Tiago para sempre. Aquela carta, escrita há décadas por um amor proibido, continha segredos que Tiago nunca imaginara, forçando-o a confrontar não só o desconhecido, mas o vazio dentro de si mesmo. Tiago riu alto com seus amigos, o grupo de adolescentes privilegiados que frequentavam os bares da Barro Alto, onde a noite pulsava com música e risadas forçadas. Ele era o líder não oficial, filho de um empresário bem-sucedido e de uma mãe socialite que o protegia de qualquer consequência. "Olha só para aquele viado velho", gritou Tiago, apontando para Manuel, que caminhava devagar com uma bengala, o casaco militar desgastado pela chuva. Os amigos explodiram em gargalhadas, incentivando-o a ir mais longe. Tiago, impulsionado pelo álcool e pela necessidade de se afirmar, pegou a lata e arremessou. Ela acertou o ombro de Manuel, que tropeçou levemente mas não caiu. Manuel se endireitou, seus olhos cinzentos fixando-se em Tiago com uma intensidade que cortou o ar. Ele não era um homem comum, servira nas forças armadas portuguesas durante as guerras coloniais em África, onde perdera amigos e parte de sua alma. Agora, aposentado e solitário, vivia em um pequeno apartamento em Alfama, lutando contra o preconceito que o isolava por ser gay em uma sociedade ainda conservadora. Em vez de xingar ou chamar a polícia, Manuel caminhou até Tiago, ignorando os olhares hostis do grupo. "Por que fazes isso, rapaz?", perguntou calmamente, sua voz rouca carregando o peso de anos de dor. Tiago hesitou, o riso morrendo em sua garganta. Seus amigos se calaram, esperando uma reação explosiva. Mas Manuel tirou do bolso interno do casaco uma carta velha, amarelada pelo tempo. "Isto é para ti", disse ele, estendendo-a. Tiago pegou-a por instinto, confuso. "O quê?" "Eu não te conheço, velho." Manuel balançou a cabeça. "Mas eu conheço-te. Ou melhor, conheci alguém como tu." E com isso, virou-se e foi embora, deixando Tiago com a carta nas mãos trêmulas. Em casa aquela noite, Tiago não conseguiu dormir. A carta estava endereçada a "Meu amor esquecido", escrita em 1975 por um soldado chamado João, o amante secreto de Manuel durante a guerra. As palavras falavam de um amor proibido, de noites roubadas em barracas, de promessas quebradas pela sociedade e pela família. Tiago leu e releu, sentindo um aperto no peito que não entendia. Ele sempre se sentira diferente, atraído por garotos na escola, mas reprimia isso com raiva e negação, imitando o pai conservador que desprezava esses desviados. Agora, aquela carta o confrontava com uma verdade que ele temia. No dia seguinte, Tiago procurou Manuel. Não por curiosidade, mas por raiva. "Porque me deu isso? Quer-me converter ou quê?", acusou ao encontrar o veterano em um café local. Manuel sorriu suavemente. "Não é sobre mim, Tiago. É sobre ti. Eu vi nos teus olhos o mesmo medo que o João tinha." Tiago negou veementemente, mas as palavras de Manuel plantaram uma semente de dúvida. Ele voltou para casa, onde sua mãe, Isabel, o esperava com o jantar pronto, ignorante dos turbilhões internos do filho. O pai, António, um homem rígido que construíra sua fortuna em imóveis, chegaria tarde, como sempre, pregando valores tradicionais. À medida que os dias passavam, Tiago começou a observar Manuel de longe. O veterano participava de um grupo de apoio para veteranos LGBT em uma associação discreta em Lisboa. Tiago, escondido nas sombras, ouvia fragmentos de histórias, discriminação no exército, famílias que os renegavam, amores perdidos para o preconceito. Uma noite, ele seguiu Manuel até em casa e confrontou-o novamente. "Por que o João te deixou?", perguntou, a voz baixa. Manuel suspirou, convidando-o para entrar. Dentro do apartamento modesto, cheio de fotos antigas, Manuel contou a história. João, pressionado pela família, casara-se com uma mulher e tivera filhos, abandonando Manuel para uma vida normal. Mas anos depois, João escrevera aquela carta de arrependimento, antes de morrer em um acidente. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele pensava em seu próprio segredo, nas noites em que olhava para fotos de colegas de turma, sentindo um desejo que o aterrorizava. "E se eu for como ele?", murmurou. Manuel pousou a mão em seu ombro. "Então tens uma escolha, viver na mentira ou enfrentar a verdade. Mas o preço é alto."
Tiago saiu dali abalado, mas algo mudara. Ele começou a questionar suas ações, o bullying que praticava para se encaixar. Entretanto, a família de Tiago notava mudanças. Isabel via o filho mais quieto, menos rebelde. Antônio, no entanto, suspeitava de algo errado. Estás a andar com más companhias? Perguntou durante o jantar. Tiago mentiu, mas o conflito interno crescia. Ele se via atraído por Manuel não romanticamente, mas como uma figura paterna que entendia sua dor. Uma amizade improvável nascia, cheia de tensões. Tiago começou a visitar Manuel regularmente, sob o pretexto de ajudar um velho. Eles conversavam sobre a guerra, sobre a vida em Portugal pós-Revolução dos Cravos, quando a sociedade ainda lutava com tabus. Manuel compartilhava histórias de discriminação, como fora expulso de casa aos 20 anos por ser gay, como o exército o punira por rumores. Tiago ouvia, fascinado e horrorizado. Como aguentaste? Perguntava. Sobrevivi. Mas perdi tudo, família, amigos, o amor da minha vida. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Tejo, Tiago confessou, acho que sou como tu. Gay. As palavras saíram como um sussurro, mas libertadoras. Manuela sentiu, sem julgamento. Sabia. Mas agora vem o difícil, contar à família. Tiago gelou. Sua família era católica conservadora, o pai via a homossexualidade como fraqueza. Eles me matam, disse. Manuel riu amargamente. Não matam, mas podem te rejeitar. Eu sei o que é isso. A tensão aumentava. Tiago começou a namorar secretamente um garoto da escola, Pedro, um aluno quieto que compartilhava seus sentimentos. As saídas noturnas eram cheias de emoção, mas também de medo. Uma noite, foram vistos por um amigo de Tiago, que espalhou o rumor. No dia seguinte, o grupo o confrontou. És maricas agora? Zombavam. Tiago, em pânico, negou e traiu Pedro, dizendo que era uma brincadeira. Pedro, magoado, terminou tudo. A culpa consumia Tiago. Ele correu para Manuel, chorando. Traiu para me proteger. Sou um covarde. Manuel o consolou, mas advertiu, cada escolha tem um preço. Traíste a ti mesmo também. Tiago jurou mudar, mas o rumor chegou aos ouvidos do pai. Antônio o interrogou furiosamente, é verdade. Andas com rapazes. Tiago negou, mas a semente da desconfiança foi plantada. Isabel, a mãe, tentava mediar, mas ela própria lutava com seus preconceitos. Filho, a sociedade não aceita isso. Pensa no teu futuro. Tiago se sentia sufocado. Ele começou a planejar fugir, mas Manuel o dissuadiu. Enfrenta. Ou viverás na sombra como o João. Inspirado, Tiago decidiu contar à família. Em um jantar tenso, ele revelou, sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. Antônio explodiu, não na minha casa. És uma vergonha. Isabel chorou, dividida entre o amor pelo filho e as crenças tradicionais. Tiago saiu correndo, indo para Manuel. O veterano o acolheu, mas avisou, agora começa a verdadeira batalha. Tiago passou dias no apartamento de Manuel, refletindo sobre suas escolhas. Ele perdera o conforto da família, mas ganhara autenticidade. Enquanto isso, Antônio investigava. Descobriu sobre Manuel e o confrontou. Afasta-te do meu filho, seu pervertido. Manuel manteve a calma, ele precisa de apoio, não de ódio. Antônio, furioso, ameaçou chamar a polícia, alegando influência indevida. Mas Isabel interveio, convencendo o marido a dar tempo. Tiago, abalado, questionava tudo. Valeu a pena? Perguntava a Manuel. Sim, porque agora és livre. Mas a liberdade doía. Pedro não o perdoava, e os amigos o isolavam. Tiago enfrentava olhares julgadores na rua, sentindo o peso da sociedade portuguesa, ainda dividida entre progresso e tradição. A trama se complicava quando Manuel revelou mais sobre a carta. João era teu avô, disse ele. Tiago ficou chocado. O quê? Manuel explicou. João, o amante, casara-se e tivera filhos, incluindo o pai de Tiago. A carta era para Manuel, mas agora servia como ponto para Tiago entender sua herança. Essa revelação abalou tudo. Tiago confrontou o pai. Sabias do avô? Antônio negou no início, mas admitiu, ele era fraco. Não quero isso para ti.
Tiago viu o ciclo de dor, gerações de segredos e rejeição. Com a revelação, Tiago mergulhou em um turbilhão emocional. Seu avô, João, fora o amor de Manuel, mas escolhera a normalidade por pressão familiar, casando-se e tendo António. Agora, Tiago via o padrão. O pai repetia o erro, rejeitando o filho para manter aparências. É um ciclo vicioso, disse a Manuel. O veterano concordou. Quebra-o, ou pagarás o preço como eu paguei. Tiago tentou reconciliar-se com a família. Encontrou Isabel sozinha. Mãe, ajuda-me. Ela chorou. Amo-te, mas teu pai. Ele tem medo do que as pessoas dirão. Tiago insistiu. E o meu medo? De viver uma mentira. Isabel prometeu falar com António, mas o pai era intransigente. Em uma reunião familiar, António deu um ultimato: muda ou sai de casa. Tiago escolheu sair. Com a ajuda de Manuel, encontrou um emprego em um café e alugou um quarto. A independência era dura, ele sentia falta do luxo, mas ganhava respeito próprio. No trabalho, enfrentava preconceitos, clientes murmuravam sobre o rapaz gay. Tiago respondia com dignidade, inspirado por Manuel. Pedro reapareceu, oferecendo amizade cautelosa. Traíste-me, mas entendo o medo. Eles reconstruíam confiança, mas devagar. Tiago via nisso uma chance de redenção. Porém, a sociedade testava-o. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, Tiago participou, mas foi atacado por contramanifestantes. Manuel o protegeu, revivendo traumas de guerra. Hospitalizado com ferimentos leves, Tiago refletiu sobre o preço. Vale a pena lutar. Manuel, ao seu lado, sim, porque o silêncio mata mais. António visitou, relutante, via as notícias. Estás bem. Era um pequeno passo, mas significativo. A tensão culminava quando Manuel adoeceu. Anos de estresse o enfraqueciam. Tiago cuidava dele, invertendo papéis. Tu salvaste-me, disse Tiago. Manuel sorriu, não. Tu salvaste-te. Mas a saúde de Manuel piorava, revelando um câncer antigo. Tiago confrontou o pai novamente, o avô arrependeu-se. Não faças o mesmo. António, abalado pela carta que Tiago mostrou, começou a questionar suas crenças. Ele visitou Manuel, obrigado por ajudar meu filho. Manuel, ajudo você agora. A família se reunia, mas não sem dor. Isabel mediava discussões acaloradas sobre moral, sociedade e amor. Tiago via mudanças, o pai assistia documentários sobre direitos LGBT, tentando entender. Porém, uma traição surgia. Um amigo, antigo de Tiago, ciumento, espalhava boatos sobre Manuel ser predador. A polícia investigava, forçando Manuel a reviver humilhações passadas. Tiago defendia-o, ele é meu mentor. A investigação provava inocência, mas o dano estava feito. Tiago pagava o preço, perda de amigos, isolamento. Mas ganhava aliados na comunidade LGBT. Em uma reunião, compartilhava sua história, inspirando outros. Com Manuel hospitalizado, Tiago assumia responsabilidades. Ele organizava visitas, lidava com médicos, confrontando o sistema de saúde português, ainda burocrático para minorias. Ele precisa de apoio emocional, argumentava Tiago. Os médicos, simpáticos, permitiam. António, vendo a dedicação do filho, amolecia. Talvez eu esteja errado, admitiu em uma conversa privada. Tiago, não é sobre errado ou certo. É sobre amor. António revelava seu próprio conflito, crescer sem saber do segredo do pai o tornara rígido. Temia ser como ele. A reconciliação era lenta. Isabel organizava jantares familiares onde discutiam abertamente. Tiago trazia Pedro, agora namorado oficial. António desconfortável no início, mas aprendia a aceitar. Se te faz feliz, murmurava. Manuel melhorava ligeiramente, mas o prognóstico era sombrio. Em uma visita, entregou a Tiago uma caixa de memórias, fotos, cartas, medalhas. Isto é teu legado. Não o desperdices. Tiago chorava, tu és meu legado. A sociedade continuava pressionando. No trabalho, Tiago era promovido, mas enfrentava discriminação de colegas. Ele denunciava, ganhando um caso trabalhista pequeno, simbolizando progresso. Uma alta tensão surgia quando António recebia pressão de sócios conservadores: teu filho é uma distração. Ele defendia Tiago:
é minha família. Mas perdia um contrato, pagando um preço financeiro. Tiago questionava: culpo-me. António: não. Culpo a sociedade. Isso fortalecia laços. Pedro e Tiago aprofundavam a relação, mas com Malton, Pedro queria visibilidade, Tiago temia backlash. Uma discussão culminava em separação temporária. Tiago refletia sozinho, percebendo que medo ainda o controlava. Reconciliados, eles participavam de um evento LGBT, onde Tiago falava publicamente sobre sua jornada. A mídia cobria, expondo a família. António recebia críticas, mas também apoio. Manuel, enfraquecendo, pedia um favor: encontra paz com teu pai. Tiago organizava uma reunião final. Manuel contava histórias do avô, humanizando-o. António chorava: perdoa-me, pai. A morte de Manuel aproximava-se. Tiago velava ao seu lado, prometendo honrar sua memória. Nos últimos dias de Manuel, Tiago passava noites no hospital, segurando sua mão. Obrigado por me mostrar o caminho, sussurrava. Manuel, fraco mas lúcido: o caminho é teu. Eu só iluminei. Ele falava de arrependimentos: não lutar mais pelo amor com João, aceitar o isolamento. Não cometas os mesmos erros. A família unia-se em torno. António visitava diariamente, conversando com Manuel sobre a guerra, encontrando semelhanças em suas batalhas pessoais. Isabel trazia comidas caseiras, criando um ambiente familiar. Quando Manuel faleceu pacificamente, Tiago desabou. O funeral era simples, mas lotado de veteranos e ativistas LGBT. Tiago discursava: ele me devolveu o amor que eu nem sabia ter perdido, o amor por mim mesmo. António, ao lado, assentia, orgulhoso. Pós-morte, Tiago herdava o apartamento e as memórias. Ele transformava-o em um espaço de apoio para jovens LGBT, honrando Manuel. Pedro ajudava, solidificando sua relação. A família evoluía. António participava de grupos de pais de filhos LGBT, combatendo preconceitos. Isabel se tornava defensora, usando sua influência social. Tiago enfrentava desafios contínuos, backlash online, mas também inspiração. Ele escrevia um livro sobre sua história, provocando debates sobre identidade em Portugal. Anos depois, Tiago olhava para trás: as escolhas, as perdas, as vitórias. Ele casava-se com Pedro em uma cerimônia legal, com a família presente. António dava o brinde ao amor verdadeiro. Mas a jornada não era perfeita. Tiago questionava decisões passadas: trair Pedro, confrontar o pai tão cedo. O preço: amizades perdidas, cicatrizes emocionais. No final, Tiago refletia: será que trair a si mesmo por medo é sempre errado, ou às vezes necessário para sobreviver?